Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio com a Cérebro S.A. E esse episódio também ele é atendendo ao pedido de uma acadêmica agora, entendo como uma colega de profissão, e ela trouxe uma questão que até eu achei bem interessante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para nós discutirmos um pouco o ponto de partida que ela traz. E aí eu dei o nome para esse episódio de uma pergunta proteana, e a ideia é mostrar bem isso, né? O princípio da carreira proteana. Mas a origem dessa discussão é essa pergunta aí. Então, ela traz uma questão dessa preocupação da quantidade de alunos que ela vê se formando em psicologia, mas aqui eu generalizo para todas as áreas, né? A expansão das universidades no país a partir de 94 cresceu de uma maneira absurda, e até por conta de uma relação entre mercado e formação. Então, em todas as áreas, nós vamos entender que terão mais profissionais do que vagas para isso, mas isso não é um problema. Mas por conta essa quantidade que ela traz é por uma conta de um crescimento muito alto, né, do número de formandos aqui na nossa praia, dentro do contexto da psicologia. E aí ela trouxe também essa questão do medo de fazer escolhas erradas, e aí talvez o medo de que as escolhas sejam erradas, né? E eu vou abordar, então, esses 4 aspectos aí, né? A quantidade de profissionais, a questão das escolhas. Aí ela pergunta qual é a abordagem mais promissora dentro da psicologia, e depois ela finaliza, né? A pergunta geral dessa demanda foi justamente isso, né? Qual o caminho a seguir? E aí eu vou discutindo esses aspectos aí, né? Então, a primeira questão da quantidade, não há o que se preocupar. Eu até brinco muito com alguns alunos: professor, eu abri um concurso lá, tem 3 vagas e 50 candidatos, tem 3 vagas e 100 candidatos. Não se preocupem com isso, né? Vocês precisam sempre de uma vaga. E uma vez, uma aluna, numas reflexões que nós estávamos fazendo na graduação, ela teve uma tirada que eu achei fantástico, né? Aí ela falou assim: professor, a titulação é para muitos, mas a competência é para poucos, né? Então, aqui fica esse desafio, né, de que você vai ser um dos muitos titulados ou um dos poucos competentes. E aqui acho que é onde eu permito, né, entender como uma incompatibilidade entre quantidade e qualidade. Até em outro momento eu já discuti essa questão de que tem que ter quantidade com qualidade também, mas a maneira como, na minha experiência como docência, eu vejo que os alunos têm mais uma preocupação em simplesmente terem a quantidade de produção para entregar, né, no modelo acadêmico que nós temos, e não na qualidade da sua formação. E quando vem essa pergunta proteana de uma aluna, é sinal que ela já tem uma qualidade no pensamento, e, obviamente, a sua formação vai ser diferente. A segunda questão, né, é esse medo das escolhas. Não há o que ter medo, né? Se tem uma preocupação com isso. E até eu lembro uma vez um analista, ele fazendo um comentário, ele diz assim, né? Então, quando aparece um nicho de mercado, alguma coisa, todo mundo vai, né, para aquele nicho de mercado, para aquilo que é mais atraente, e outras áreas ficam descobertas. E ele diz: olha esse aspecto também, né? Aquela área ali onde está fora da moda, mas pode ser que, em outro momento, ela seja importante e imprescindível. Então, você tem que ter essa ideia, né, de qual que é a ideia geral do mercado e qual que é as áreas que estão ficando descobertas. Então, tomar cuidado com isso, com os modismos dentro de uma profissão, e qual o caminho que você vai seguir. E aí eu gosto muito dessa frase, né, que é um título de um conto dos irmãos Grimm, que ele fala isso, né? A luz do sol o revelará.
E eles contam a história, né, de um acontecimento que tem, onde uma pessoa até justa e honesta, por uma questão de necessidade, vai lá e rouba um andarilho, né, e agride, bate bastante nele, e um pouco antes de morrer, esse andarilho diz assim, né, a luz do sol o revelará. E daí tem a continuação da história, e lá no final aparece isso, né, um raio de sol faz com que aquele crime ali seja revelado. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né, o teu destino durante a academia vai ser revelado pela luz do sol em algum momento. Então, tem uma preocupação sobre uma qualidade na sua formação, e como uma outra professora, pouco tempo atrás, eu aprendi com ela, ela dizia assim, simplesmente não atravessem as disciplinas e nem atravessem a graduação, mas vivam, tá? Isso de uma outra maneira. Então, eu acho que o caminho é esse. Aí uma outra que até é tranquilo de responder, que é a questão da qual é a melhor abordagem ou a mais eficiente, e alguns estudos que discutem a qualidade das abordagens em psicologia, o resultado final foi de que não é a abordagem, mas é a competência. Então, a melhor abordagem dentro da psicologia é a abordagem da competência. Não importa se você é junguiano, se você é behaviorista, se você é de uma outra linha, não é a linha teórica que vai dar essa qualidade, mas é a qualidade do profissional, naquela primeira questão que nós vimos ali, né, na competência, é que vai ajudar a resolver isso. E depois, por último, né, qual caminho seguir? A minha proposta seria o melhor caminho. E o que vai determinar isso é o resultado, né, é o futuro percurso que você vai ter. Então, não há uma garantia de que você fez uma boa escolha agora, né, ou que o resultado. No final, é como a consciência, depois que você consegue dizer, puxa, eu fiz uma boa escolha, ou agora eu vejo que eu não fiz uma boa escolha. Né? Mas quando você tem a preocupação com a escolha e você analisa isso, essa pergunta já é uma pergunta analítica, qual caminho prosseguir, já sinaliza que está tendo uma preocupação com isso, mas sem garantias. A gente já vai ver por quê. E aí vamos discutir um pouquinho essa ideia da carreira proteana, que quando eu fui responder essa pergunta durante a investigação, me apareceu, né, essa ideia, esse conceito da carreira proteana. Eu falei, nossa, olha que coisa nova, mas ela é proposta por Hall em 76. Né? Então, já vamos ter quase 50 anos da proposta dessa carreira, e ainda a gente vê alguns estudos ainda incipientes com relação a isso. Né? A carreira proteana ela vai um pouco nessa direção que nós temos a discussão de uma formação generalista, a discussão de uma formação especializada, e aí apareceu mais recentemente a tal da proposta da carreira em T, né, que até aparece algumas pessoas fazendo esse gesto, né, como se fosse a letra T, tendo uma visão, a barra de cima, uma formação generalista, e aí, junto com essa formação generalista, uma formação vertical especializada, então nós teríamos aí 3 tipos de carreira. A carreira generalista, que é o que a graduação propõe, uma carreira especialista, que é terminando a faculdade, você ir para uma especialização, você até colocou a questão ali na pergunta sobre algumas pós. Então, nós temos esses 2 caminhos, uma visão generalista, que a graduação dá, e a busca de uma especialização, e o desafio é que você tenha essa formação em T, né? Um conhecimento geral de todas as áreas, não só da tua área de conhecimento da psicologia, da engenharia, do direito à administração, mas uma visão mais abrangente de todas as profissões e até um conhecimento geral da sociedade, e uma especialização em um determinado campo, né? Aquele nicho onde você se identifica mais, tomando cuidado, né? Para não ir naquele modismo, mas onde você tenha um maior conjunto de competências e repertório. E, no final, esse conceito da carreira proteana, então, uma visão, né? Eu trago esse texto aqui como sugestão, que ele traz essa abertura, conta um pouco a história do que é essa carreira proteana, e textos mais atuais sobre a questão proteana eu encontrei só
em inglês, e daí não quis trazer aqui para não abusar muito da paciência de vocês. Mas, né, que seria Protean Carey, que vai trazer alguma discussão sobre isso. E aí, para fazer o fechamento, então, nós temos esses dois caminhos, né? A carreira destino, que foi um pouco o começo da pergunta que a Rose trouxe, e que é aquela ideia das moiras que eu trouxe, que está ali, né, na imagem da esquerda, né, que são aquelas que constroem, né, aliás, não é constroem, né, mas que decidem o nosso destino, e a ideia que se tinha era muito isso, né? Então eu fiz tal faculdade, meu destino é ser psicólogo, eu fiz direito, meu destino é ser advogado. E a gente vê que esse modelo proteano é uma carreira construção. Então, você pode fazer o curso de Direito, Administração, Biologia, Botânica, o que seja, mas quem vai construir a sua carreira é você. Então, a gente sai um pouco daquele know-how que é dado numa graduação para um caminho de learning how, que é o que você aprende a ser e fazer durante o seu caminho. Até numa abertura lá que eu falava do autogerenciamento de carreira, ele veio por esse caminho aqui, né? Então, fica um pouco respondendo essas perguntas. Fique tranquila, Rose, que você já está no caminho certo, você está tendo uma preocupação com a sua formação e com a sua carreira, esse já um diferencial, enquanto naquela quantidade de alunos que você vê ali, observe que poucos estão comprometidos com a sua formação, estão comprometidos com uma visão institucionalizada de formação, de que eu preciso entregar um trabalho, preciso tirar uma nota para me graduar, mas isso não qualifica. O que qualifica são as preocupações, o desejo de ter uma boa formação. E o comportamento do aluno ele é diferente também, como aparece nessa pergunta aí. Então, a minha dica é, né, estude um pouco mais sobre a carreira proteana e você vai ver que já está começando a construir o seu destino, os seus caminhos. Bom, então eu espero, né, que com isso tenha respondido a questão da Rose ali e provocado alguma provocação, né, gerado uma preocupação e uma provocação, a partir dessa provocação, o desejo de ter uma carreira um pouquinho diferente e um pouco melhor. Então, um abraço para vocês, tudo de bom e até breve.